Olá, eu sou da década de 80, então não sei se eu vou trazer uma informação aqui que vai fazer sentido para algumas pessoas, mas naquela época eu gostava muito, né, na época da adolescência, de uma cantora, Alanis Morissette. Cheguei até a ir ao show dela em São Paulo e hoje me veio de manhã muito claro, assim, uma frase de uma música dela que fala "You live, you learn. You love, you learn." A música é You Learn, né? Você aprende. E eu fiquei refletindo sobre isso, porque às vezes a gente tem medo hoje de encarar a vida, sabe? De ter um dia ruim, de ser decepcionado, de fracassar. E eu tava refletindo que nós precisamos perder esse medo. Ou, se nós não conseguimos perdê-lo, encarar, superar. Porque, de fato, tudo que a gente tem de melhor na vida veio de aprendizados e de falhas. E na música ela fala, eu te recomendo ter um coração partido. Eu recomendo isso para qualquer pessoa. Ou seja, porque uma pessoa que sofreu no amor talvez aprenda muito rápido ao que ela não quer para a vida dela. E fique mais fácil encontrar ali um caminho, um relacionamento bom. Né? Ela fala que você chora, você aprende, você perde alguém, você aprende. Quando você grita, você aprende, né? E quando você fala sem pensar, você aprende. E é verdade. E é uma coisa que a gente tem evitado, né? Ela fala, deixe-se levar, seja leve como uma criança de 3 anos, perca o controle. Não tem como você ter controle mesmo de tudo, então deixa você perder esse controle. Quando você ri, você aprende. Quando você escolhe, você aprende. Quando você ora, você aprende. Quando você pergunta, você aprende. Entende que a vida é um eterno aprendizado? Se a gente enxergar dessa forma, a gente vai ficar menos sérios e menos rígidos, duros e menos esperando a perfeição. Esse modelo de perfeição que o mundo tem implantado, que as pessoas têm se colocado, é muito, muito perigoso. Eu conversava hoje com o Marcelo de manhã, falando quanto eu percebo que a maior parte das pessoas que chegam até nós se dizem e se sentem procrastinadoras. Mas a procrastinação, ao meu ver, lógico que existem vários motivos para isso, mas um deles é um pouco disso que eu trouxe hoje. É o medo de aprender com os erros. Então eu vou colocando lá pra frente aquilo que me gera medo, insegurança, entende? E quando eu mudo essa perspectiva para esse you live, you learn, você vive, você aprende, começa a não fazer tanto sentido jogar as coisas pra frente. Eu quero aprender logo, então eu quero viver logo, eu quero errar logo, eu quero por esse gás, essa energia, sabe? De, poxa, eu quero viver, mesmo que eu erre. Eu quero começar esse projeto, mesmo que dê errado. Eu quero ligar pra fulano e pedir ajuda, mesmo que ela não me ajude. Entende? O se jogar na vida, essa palavra é muito mais que a gente vai ter que se jogar na vida pra gente poder aprender, porque a gente consegue aprender muito mais rápido. Eu tenho um conceito que eu sempre falei muito quando eu falava de relacionamentos, que é um conceito, um conselho, escute como quiser, né? Mas eu gosto muito de observar a vida, vocês sabem, né? Muitas das coisas que eu trago aqui vêm de observação. E eu reparava que pessoas que levavam muitos anos namorando, às vezes tinham um casamento e durava 1 ano. Quando às vezes a pessoa se conhecia por 6 meses, estavam juntas e casavam e ficavam a vida inteira juntos. E aí eu comecei a fazer uma análise, por que isso acontecia? E é muito essa palavra. Não é o tempo que esse casal namorou, é o quanto eles aprenderam juntos no tempo que eles estiveram juntos, o quanto eles viveram e se jogaram nesse tempo. Se aquele casal em 6 meses viveu uma doença na família, se aquele casal naqueles 6 meses, os dois perderam o emprego, eles tiveram que superar aquilo juntos, se aquele casal naquele período, um deles ficou com depressão e o outro ajudou, você entende que a intensidade do tempo juntos ela é muito mais importante na formação desse vínculo do casal do que uma vida inteira juntos.
Tem pessoas que viveram 9 anos de namoro e nesse período não aconteceu nada. Os dois no mesmo emprego, na mesma cidade, sem nenhum altos e baixos, sem nenhuma crise. Não se conheceram. Vão casar e se acontecer algo radical no casamento, não vai segurar. E eu sempre sou a favor, assim, você tá namorando? Viva coisas radicais. Se permita. Eu, às vezes, agia até... Quando eu me dei conta disso, eu até agia de uma forma que eu não agiria. Um pouco mais, assim, de me jogar pra vivenciar, sabe? Vou colocar vamos colocar nós dois à prova, vamos fazer uma viagem, vamos pra lugares onde vai um monte de gente jovem, vamos ver se a gente supera isso. Ou se no ambiente cheio de gente a gente não se conecta mais, a gente se interessa por outras pessoas. Vamos viver coisas radicais. Vamos viver juntos, mergulhar, sabe, nas questões. E eu falo que isso é um namoro teste para um casamento real, é o viver. Você vive e você aprende. E às vezes não precisa de muito tempo. Eu falo até por mim, porque que eu já observava tudo isso que eu tô trazendo para vocês, mas no meu namoro, antes de eu casar, eu vivi tudo isso. A gente viveu uma viagem pela Europa juntos, um mochilão de perrengues e dormindo em hostel com um monte de gente no quarto. E superamos. Brigamos nessa viagem bastante, porque era uma viagem no limite. A gente foi em muitas cidades, viajou muitos países. Só que nós namorávamos e a gente estava conhecendo muitas pessoas ao mesmo tempo, né, na viagem. Você entende? Se colocar no limite, porque é um teste. Viver também é um teste de aprendizado. Nesse período meu pai teve uma doença, teve câncer. Nesse período eu perdi o emprego. Nesse período o Marcelo também teve várias transformações ali na vida dele. Então, assim, quanto mais coisas a gente pode viver, então foi um período intenso. Quando a gente casou, a gente já tinha vivido muita coisa juntos, entende? Esse se jogar na vida é a mensagem de hoje. Se você não tem feito isso e isso tem te feito sofrer, experimente então se jogar. Porque às vezes é tão ruim ficar se mantendo ali, se guardando das situações, então viva e aprenda. O problema é a segunda parte. Se você só viver e se jogar e não aprender com aquilo, não vai ter tido valor. Mas se a partir de agora você decidir encarar os seus medos, encarar tudo que tem te paralisado, buscando, em primeiro lugar, o aprendizado, com certeza vai valer a pena essa mudança de visão. Eu desejo que você faça um excelente dia.